Vou te comer. E aí? Quem com esse vídeo você com certeza quer aprender como animar no Coffee Maker. Então, hoje aqui, meu Deus. Enfim, hoje eu vou te ensinar como é que faz isso. Hoje eu ensinar como animar no Coffee Maker. Detalhe, eu tô fazendo isso porque, bom, eu vejo muita gente perguntando como anima no Coffee Maker, como faz multiplicação de cor, como faz o que, sei lá do que. Enfim, eu decidi de fazer um vídeo isso. Aí eu perguntei dos 4 tipos de vídeos que vocês queriam, vocês responderam muito o tutorial de Coffee Maker, então tá aqui os tutoriais de Coffee Maker. Tá aqui. Vocês estão felizes? Agora, antes de ir pro tutorial, eu tenho algumas coisas aqui pra falar. Primeiramente, feliz ano novo. Quer dizer, eu provavelmente vou postar isso aqui depois do ano novo. Porque como você pode ver aqui embaixo, ainda é dia 31. Eu tô gravando isso durante o ano novo. Por quê? Bom, é que meus pais vão viajar, aí eu fiquei aqui sozinho em casa, né? Aí aqui sozinho praticamente tem mais controle do que falar. Entre aspas. Segunda coisa que eu queria falar é que, tipo, não falando que o Coffee Maker é uma ferramenta horrível, só é uma ferramenta que vai garantir que você perda a sua cabeça, só isso. Uma ferramenta que vai garantir que você fique maluco, igualzinho eu. Então, tipo, isso aí pode dar umas náuseas, umas depressão, algumas coisas, mas faz parte. Sim, isso faz parte. Eu falo isso como se fosse a coisa mais normal de todas. Você se acostuma? Enfim. Então, nesse vídeo eu ia mostrar pra vocês as 5 etapas, não sei. Eu não fiz roteiro pra isso, eu só tô gravando aqui, eu só peguei o teco, gravo e dane-se. Enfim, eu vou mostrar as etapas que eu faço para fazer minhas animações. Então, você abre aqui o Coffee Maker e a primeira coisa que vem aqui é essa tela. Aí tá escrito New Session e tá tudo em inglês. Infelizmente não tem Coffee Maker versão traduzida. Você é forçado a aprender inglês. Se você não sabe inglês, se ferrou. Após essa idade. Enfim. Mas eu vou explicar o que cada um faz. Essa aqui é a nova sessão. Aí tipo, você pode criar a sessão com o nome, você pode salvar ela numa parte, sendo que nem sequer, tipo assim, importa de jeito, mas dane-se. E o frame rate. Frame rate é praticamente o FPS da qualidade. Não, o FPS da animação. Se você joga jogos online, essas coisas, você sabe muito bem que é FPS. Mas caso você não sabe, FPS é praticamente frame por segundo. Se você joga jogos, você pensa que é uma boa eu colocar 60 FPS. Sendo que não. É uma péssima ideia você fazer isso. Por quê? Bom, tá aqui como 24, ou seja, para fazer 1 segundo, eu preciso de 24 frames. E para fazer, se eu colocar aqui no 60, eu vou precisar de 60 frames só para fazer 1 segundo. Ou seja, no final, isso aqui só vai dar trabalho. Então só deixa um 24 mesmo. 24 não tem problema. Exercício. Esse aqui é só para você abrir a seção que você já criou. Você vem aqui, aí tem todos aqui, ó. Aí você já vê o que eu fiz aqui. E outra coisa, se você for aqui embaixo, tipo, for aqui no fundo, você pode entrar no Meet the Heavy, o Meet the Engenheiro e o Meet the Soldier. Aí você vai perguntar, menino, mas por que só tem 3 meets? Então, só tem 3 meets porque a Valve não queria mostrar como é que foi feito os outros. Enfim, aí aqui embaixo tem o Open Season. Ele praticamente faz que você abre uma pasta aqui, ó. Abre pasta. A pasta travou. Você vê que praticamente tá todo quebrado aqui. A janela sumiu. Já é. A janela foi pro Vasco. Você pode ver aqui, file, novo, e aí tá aqui de volta. Vou criar uma nova seção aqui, eu vou chamar de meu ovo. Você destruiu o meu ovo! Sem motivo. Enfim. Aí você abre, que é a seção nova, e fica em dúvida. Cadê o mapa? Porque tem o teclado aqui dizendo não mapa carregado. Que essa coisa aqui, não se preocupe.
A primeira coisa que eu faço antes de exportar o mapa, simplesmente vem aqui em Render Seed, Centix, sei lá como é que fala isso em inglês. Eu desativo isso e desativo isso. Depois eu falo o que cada um faz aqui. Depois eu falo. Eu clico aqui com o botão direito, aí eu venho aqui Load Map e pronto. Aqui tem todos os mapas feitos pela Valve. E como você pode ver, aqui no lado tem o TF e tem o Workshop. Isso aqui são praticamente itens da Workshop que você baixa, por exemplo. Não é difícil baixar não. É só ir lá, instalar e... Aí aqui em cima você pode vir por todos os modos. Os emotes. Workshop. TF Movies. TF... Antes que você fala, não, TF e TF Movies não são os mesmos, são dois diferentes. TF é o jogo, TF Movie é um outro, sabe, aquele Meet the Heavy, Meet the Spy, essas coisas. Telepotente aqui também Movies, tem o Half-Life e plataforma. Plataforma não tem nada. Eu vou pegar aqui o mapa que todo mundo usa para tutorial, né? Vou usar o Stage, Big Stage. E depois que você clica em abrir, é só esperar. Me dá licença, eu vou cagar. Ok, voltei. Eu tive uns atos. Eu tive que ir ao banheiro. Tá, mas depois que carrega o seu mapa aqui, você vê qual for. Aí se você clicar na tela, você pode ver que seu mapa simplesmente some. Você clica na tela, ele some. Aí aqui embaixo, quando você clica aqui, você pode perceber que apareceu isso. Walk Camera. Tipo, se eu clicar aqui na tela, usando WASD, eu posso praticamente mover. Aqui, ó. Aí com o mouse eu posso ir para frente, para trás, para cá, para lá. Com Z eu subo e com X eu desço. Eu sigo alguma tecla de movimentação, tipo W, e aperta Shift, eu vou rápido e até sair do mapa. Se eu segurar conto, eu vou devagar. Agora, por que você quer ir devagar? Não sei. Se eu largar e segurar Alt e girar de novo, vocês podem ver que a câmera gira, mas ela fica tipo guiando em alguma coisa. Agora existe três câmeras de tipo... Tem três tipos de câmera no Scofilmaker. Nós temos a Walk Camera, que é praticamente a câmera que a ferramenta não vai estar nem aí. A ferramenta só ignora essa câmera. Essa câmera aqui você pode mexer para lá e para cá, pode colocar em qualquer lugar, que praticamente o Scofilmaker nem sabe que ela existe. A gente precisa de uma câmera. Falando em câmera, eu esqueci de falar uma coisa. Tá vendo esses quadrados aqui no lado? Então, ignora isso aqui. Isso aqui é tecla de... item de workshop, tá? Isso aqui é tecla de workshop. Ignora esse. Isso aqui não vai estar no seu Scofilmaker. Esse aqui tá no meu porque eu adicionei um mod. Então deixa quieto. Deixa quieto aí. Enfim. Agora, como fazer para adicionar uma câmera? Simples. Você vem aqui, ou câmera, vem aqui na seta. Aí vem aqui em Chases, Screen Camera, e adicionar uma câmera. E pronto. Você tem literalmente uma câmera. Agora, se eu clicar aqui em câmera, voltei aqui para a Walk Camera. Agora, se eu mover a Walk Camera, você pode ver isso. Você pode ver literalmente essas linhas. Essas linhas representam o que a câmera está vendo. Tudo que tiver dentro dessa linha significa que a câmera está vendo. Aí tem esse quadrado aqui. Esse quadrado é como se fosse o foco da câmera. Sabe, foco, quando você fica brigando com a sua câmera porque não pega o foco de uma coisa. Então, é isso aqui. Aí tipo, eu posso mover essa câmera, coisa e pá. Aí tipo, tudo que eu fazer na frente dessa câmera vai renderizar na animação. Entendeu? Só que tem um problema. Eu não posso configurar essa câmera. Eu não posso mexer nessa câmera direito. Então o que eu faço? Eu posso fazer duas coisas. Eu posso vir aqui no mais, ignora esses aqui. Eu posso vir aqui no mais, ou vir aqui, botão direito, adicionar uma câmera. Aí, dá pra ver que o seu Scofilmaker não vai estar tipo assim, não vai estar com essa coisa aqui. Essa coisa aqui é como se fosse uma pasta, sabe? É como se fosse um grupo para guardar as coisas. Para tipo ativar isso, aí tipo vai estar essas. Aí sabe essa configuração aqui? Ela já vai começar a ser selecionada, ela já não vai estar aplicada. Se você clicar nela, ela literalmente pode criar pastas. Aí nós temos aqui nossa câmera. Só que tem um problema.
aqui está falando câmera 2, mas aqui está falando câmera 1. Ou seja, nós criamos uma segunda câmera. Aí vocês perguntam, como faz para mover a segunda câmera? Você pode vir aqui. Aí você pode ou selecionar aqui a segunda câmera, ou você pode fazer o que eu faço que é mais rápido. Pega aqui a câmera e move para a tela. E volta. Aí quando você tenta mexer, aparece esse daqui. É praticamente isso que eu filmei falando que você não pode mexer na câmera porque você está em um editor errado. Mas como assim editor? Esse editor. Nós temos 3 editores. Nós temos o Clip Editor, Motion Editor e Graphic Editor. O Clip Editor é praticamente editor de clipe. Como você pode ver aqui, praticamente tem um teco gigante aqui dizendo Shot 1. O Motion Editor é praticamente para mexer um pouco mais na animação, tipo... É aqui onde você faz a animação? Não, não é aqui. Ainda. Quer dizer, você pode fazer aqui, mas dá um trabalho. E nós temos o Graphic Editor. Que aqui sim, aqui a gente vai fazer nossa animação. Quando eu estou na câmera 2, eu não posso movê-la. Eu tenho que primeiro selecionar a câmera. Eu tenho que estar ou no Graphic Editor ou no Motion Editor. Só posso estar nesses 2 editores, não pode estar nesse. Entendeu? Aí, ó, eu já posso mover. Uma coisa que vocês também podem ver, lá embaixo. Lá embaixo simplesmente tá laranja. Tá laranja o teto. Isso é praticamente isso que o filmmaker perguntando se você tem razão. Se você quer deixar assim. Se você não tem razão, aperta ESC. E se você mover e apertar Enter, ele aceita. Agora, por exemplo, se você mover e selecionar outra coisa aqui, por exemplo, pode selecionar nada. Aí, ó. Praticamente esse filmmaker já salva a modelagem tipo automaticamente. Então mas eu gostei mais da câmera primeira. Como é que faz para fazer a câmera primeira ficar igualzinho assim? Simples. Você vê aqui no mais que a animação de esses 30 elementos, câmera 1 e pronto. Você vê aqui no mais 7, que é a animação para o novo modelo. Aí, bum, aparece isso. Aí depois vai carregar todos os modelos existentes. Para esse teste de animação, vamos colocar o Scout. Scout. Vai Scout. Scout. Vai travar no começo porque tá procurando um Scout específico, essas coisas. Então, para essa animação, eu vou usar o Scout HWM. Aí você pergunta, o que é HWM? HWM é praticamente a configuração da facial melhor. Tipo, tem o HWM e tem o jogo do modelo 1. O modelo do jogo. O modelo do jogo é meio difícil de animar por culpa da boca e coisa assim. Mas é só por culpa da boca mesmo. Então, aí tá aqui o nosso Scout. Tipo, aqui pra mim tá o Workshop. Porque eu instalei alguns mods e que modificou o Scout. Agora ele tá aqui na Workshop. Enfim. Mas pra você vai estar como TF Movie aqui. O meu tá aqui como Workshop só porque deu merda alguma coisa aqui. Enfim, clica aqui em Open. Espera carregar. E pronto. Falando de janela, você pode perceber que aqui em cima tá escrito Segudai Viewport. Segudai Viewport é praticamente tipo uma segunda janela. Se você... Por exemplo, eu vou deletar essa aqui só para mostrar como é que faz para ter uma. Você vê aqui Windows. Você vê aqui Segudai Viewport. E pronto. Você tem uma segunda janela. Pode colocar como câmera, pode colocar aqui. Aí se pegar... Aí tipo, se você pegar com o mouse segurando isso aqui, você pode colocar aqui, você pode colocar aqui, aqui. Você pode colocar onde você quiser isso aqui. Ou você pode colocar aqui. Se você clicar aqui, botão direito, você pode desabilitar a luz. Se eu segurar ponto, vocês podem ver que praticamente tem
aparece isso aqui. Aparece um monte de amarelo, verde, roxo e vermelho. Isso aqui é praticamente o ringue dele. É praticamente o esqueleto que a gente pode mexer. Se eu vir aqui, selecionar, por exemplo, o braço dele, aí aparece isso aqui. Tem os tipos de transformação. Pode mostrar que cada um faz. Esse aqui é o mover. Aí você pode perceber uma coisa. Que praticamente ele tem 3 cores. 4, perdão. Ele tem 4 cores. Ele tem azul, vermelho e verde. Memorize essas cores. Aí nós temos rotação, que literalmente esse aqui é rotacional. Eu posso pegar o scout, fazer isso aqui, ó. E esse aqui eu praticamente fala screen, mas na verdade é praticamente livre. E rotação livre. Você pode mover ele assim, você pode mover assim, coisa e tal. E uma coisa que você também pode perceber. Você pode perceber que tem literalmente essa coluna aqui. Coluna, meu Deus. Essa montanha aqui, sei lá. Então, isso aqui é praticamente você pode mover onde você pode mexer no scout. Por exemplo, se eu mexer aqui, deixar aqui e rotacionar, o scout praticamente se move e rotaciona. Mas tipo, se eu voltar aqui pelo menos no mover, você pode ver que está quebrado, simplesmente o tecno não está aqui. Para consertar isso é simples. Você vem aqui, reset pivot e acabou. Então, se você conhece 3D, sabe qual é a função do 3D, você sabe que 3D significa 3 dimensões. Que é praticamente o horizontal, frontal, tal e profundidade. Que praticamente se relacionam como X, Y e Z. E aqui também são relacionados. Por exemplo, o X é praticamente o vermelho. Ele vai para a esquerda e direita. O Y é o verde, que vai para frente e para trás. Tá chamando ele lá para trás, não. Enfim. E o Z é praticamente o azul aqui, que vai para cima e para baixo. Ah, e o ciano aqui praticamente ele move conforme a sua câmera. Por exemplo, se minha lock câmera estiver aqui em cima, olha. Eu só mexo o scout só para a direção onde a minha câmera tá. Aí tem os tipos de funções, você pode tipo mexer. Essa roda aqui tá meio azul e meio vermelha. Você pode mover o eixo X e o eixo Y. Esse aqui é o verde com vermelho, mostra mexer esse e coisa e tal. O animador de iniciante praticamente faz o seguinte: você pega o scout, move pra cá, move aqui no chão, chega se ele tá certo. Mas tem como fazer isso mais rápido. Se eu selecionar aqui o ciano dele e segurar Shift, quer dizer, apertar Shift, mover um pouco, ele literalmente é automático. Ele literalmente já é mandado automaticamente para o sólido. Isso aqui também não só funciona como chão, como também para modelos. O Clip Editor ele praticamente é como se fosse um editor de vídeo. Por exemplo, eu vou avançar um pouco aqui, vou avançar até aqui, por exemplo. Se eu apertar B, isso aqui praticamente acontece. O shot 1 simplesmente é aqui na parte e vem a shot 2. Como assim? Quando eu clico um deles, você pode ver que está amarelo. Isso significa que ele está selecionado. Ou seja, tudo que eu fazer nesse shot não ia afetar esse shot. Por exemplo, se eu vir aqui e deletar o scout. Clica aqui, botão direito, deletar a animação set. Aí o scout sumiu. Mas se eu voltar para o primeiro shot, ele volta. Para voltar eu gosto de usar o Ctrl C. E uma grande dica, o Ctrl Z vai ser seu melhor amigo no Scale Maker. Você tipo, também pode fazer umas outras coisas, por exemplo, se eu vier aqui, botão direito, apertar e editar clipe. Você pode colocar o nome do clipe, pode mudar a cor, pode mudar o texto. Sim, por algum motivo você pode colocar um texto aí. Agora, se vai aparecer aqui, eu não sei. Eu nunca testei isso. Time to scale, back to scale. E tem esse aqui, que é o Set Fed Times. Se eu clicar nele, e por exemplo, se eu apertar aqui 2, você pode ver que simplesmente ficou escuro. Você vai pensar que eu simplesmente quebrei o seu shot. Mas se eu apertar espaço, olha o que acontece.
Isso mesmo, você pode colocar teco de edição, você pode colocar edição de aparecer e desaparecer no Scoffle Maker. Legal, né? Não. Tá vendo essa coisa aqui no fundo? Esse azul aqui? Então, esse azul aqui é praticamente o que o Scoffle Maker vai renderizar. Por exemplo, se eu puxar isso aqui até aqui, o Scoffle Maker só vai renderizar até essa parte. Essa parte aqui ele não vai renderizar. Então toma cuidado. Por exemplo, para a gente animar uma sequência, por exemplo, eu venho aqui, botão direito no Scout, impor, sequência e pronto. Nós temos essa janela aqui que abriu. Por exemplo, aí nós temos literalmente todas as movimentações do Scout. Vou colocar em inglês. Aqui ó. Aí tipo, depois que você clica aqui, ele está congelado. Aí aqui embaixo você pode literalmente ver duas configurações. Mover para X, mover para Y. Lembra que eu falei que o sexo seria importante? Na verdade eu nem falei, só falei e esqueci de falar. Enfim, isso aqui, o século do X, Y, Z vai ser importante no futuro. Se eu mover aqui ó, ele pode tanto ir para frente como ir para trás. Ou ir para esquerda, direita. Eu posso voltar para tudo no campo. Eu posso voltar tudo para default se eu apertar isso aqui. Aí pode. Por exemplo, deixa eu fazer o Scout correndo aqui. Ó. Aí, se eu apertar play, aí ele tá correndo. Aí se eu tipo vir aqui nesse teco aqui de rotacionar, mesmo. Enfim, aí se eu puxar um pouco mais para baixo, você pode ver que simplesmente tem outras duas coisas aqui. Tem essa aqui, que é praticamente o sound. Sim, você pode colocar barulho no Scoffle Maker. Eu falei, isso aqui é um editor de vídeo. Para adicionar barulho, sound aqui não é tão difícil. Só clica aqui, botão direito, add clip to track. Aí tá aqui literalmente todos os barulhos que tem no Half-Life 2, Team Fortress, etc. Por exemplo, se eu colocar aqui... deixa eu pensar. Eu vou colocar... Scout. Leg... Tem que colocar em inglês. Eu tenho que aprender inglês. Se eu clico na voz aqui, eu praticamente posso escutar ela antes de colocar no Scoffle Maker. Aí, ó. Aí se eu clicar aqui em Open, olha, eu tô aí, ó, você pode literalmente adicionar a vozes aqui. Você vê aqui, você pode digitar o clipe igualzinho como fez com o... Como é que você fez? Você pode fazer o Page Times aqui. Você pode colocar o volume também. Agora, a merda do Scoffle Maker é o seguinte. Você não pode, tipo, colocar aqui A2. Ó, se eu aperto 2, não acontece nada. Você tem que fazer o seguinte. Você tem que apertar 0,2. Eu coloquei 23. Aí, olha. Vocês podem ver que tá mais baixo. Aí, se tipo, se eu segurar Ctrl Shift Alt, igual que eu fiz com o outro, e puxar, olha só o que acontece. É que não mesmo. Às vezes o Scoffle Maker faz isso. É porque você tem que segurar, você não pode soltar primeiro o Ctrl Shift Alt e aí depois botar. Tá, coisa tipo. Enfim, agora se eu apertar play, olha o que acontece. Ele não só muda o tempo, como também muda o tipo de voz. Agora, se eu fazer ao contrário aqui, aí olha. Você pode fazer isso. Deixa eu salvar aqui, só para garantir que eu não perdi o texto. Para salvar é simples. Você pode vir aqui, File, eu salvar ou salvar como. Mas eu prefiro simplesmente apertar Ctrl S. Nós temos um Motion, agora nós temos um Motion Editor. Um Motion Editor é tipo um lugar onde você pode, entre aspas, fazer animação, mas aqui é meio difícil. Então vocês podem ver aqui em Motion Editor, eu posso praticamente mover a câmera, ou se eu quiser, eu posso mover o osso aqui do Scout. Deixa eu colocar o Scout aqui correndo de novo aqui, fazer a mesma coisa. Nós temos aqui o Default, Zero, Half e 1. Que é literalmente funciona um negócio igual. Por exemplo, se eu pegar aqui deixa eu pegar uma arma aqui do Scout, deixa eu pegar o taco dele.
Deixa eu colocar o taco dele. Isso aí, eu coloquei pet e apareceu uma faca. Dane-se, coloca a faca, dane-se. Isso aqui é o item de workshop, tá? Não vai aparecer no seu teco aí. Mas você pode escolher qualquer coisa, dane-se. Aí tipo, vamos selecionar a mão aqui do scout. Aí daqui. Aí tipo, se você clicar aqui no mais e coisa, você pode também mover os ossos. Você pode também mover os ossos pelo aqui também. É segura do conto, ou selecionando aqui, ou você simplesmente vindo aqui no mais e coisa. Aí eu seguro tipo um osso aqui que eu quero que a faca fique presa. Eu quero que fique presa na mão do scout. Eu seguro aqui. Aí depois eu levo até a parte do osso que eu quero que fique presa. E pronto. Se você viu esse cadeado, significa que esse item está preso em alguma coisa. Agora, se eu clicar aqui e apertar em 0, meu Deus, eu não esperava que a faca seria tão grande aqui. Mas é como vocês podem ver, se eu apertar, como vocês podem ver, a faca foi para lá, um pouco quebrada, mas você pode consertar, simplesmente fazendo isso aqui, ó. Aprender na mão do scout aqui para consertar, aí você apertar para aí, ó. Agora, eu falei isso daqui tudo de uma vez, tipo, o default, 0, half, 1, porque é literalmente tudo igual, ó. Se apertar half, faz a mesma coisa, se apertar 1, faz a mesma coisa. O único problema é se apertar default, faz a mesma coisa. Tem certo momento que o default não faz. Aí você pergunta, ué, por que você falou os 4 de uma vez? Não é... Os 4 não são diferentes? Mais ou menos. Esse é o tipo... Então, eu vou dizer isso mais fácil. Sabe a cara do scout? Então, a cara do scout não é um modelo, tipo... Não é um osso que você pode controlar. Controlar por aqui, pela cara. Aí tipo, aqui tem todas as configurações, tem o olho. Aí tipo, para movimentar o olho, você tem que praticamente fazer isso aqui, ó. Se eu segurar e mover para a esquerda ou direita, eu posso praticamente controlar o olho do scout. Assim para a esquerda e direita. Isso aqui é a sobrancelha e coisa para. Agora, se eu vir aqui e tipo, por exemplo, vir em default, nada acontece. Porque isso aqui também leva as configurações disso aqui por default. Agora, se eu apertar 0, isso acontece. Isso aqui acontece. Ele praticamente leva todas as configurações por 0. Se eu apertar meio, ele faz isso aqui. Se eu apertar 1, ele faz. Eu nunca vi scout desse jeito. Deus. Se eu tipo clicar aqui 2 vezes, simplesmente aparece esse número aqui. Se eu clicar aqui em 1, olha o que acontece. Aí ó, é puxar tudo. O Player Head é praticamente o seguinte, ele literalmente congela tudo. Por exemplo, se eu selecionar o Scout aqui, eu tipo tiver nessa, se minha câmera estiver nessa parte, tipo na cena, e apertar pé, Head, olha, o Scout literalmente fica congelado. Se eu apertar ESC, ele volta a andar. Aí tipo, ó, um tá correndo enquanto o outro tá rindo. Aí eu quero que, por exemplo, eu quero que o outro faz a mesma animação que esse. Simples. Clica aqui no segundo Scout, botão direito, copia a sample. Aí pode ver, aí eu venho aqui. Aí aqui onde está dizendo paste, se eu mover para a esquerda, olha o que acontece. Eu posso praticamente fazer ele fazer a mesma posição que está fazendo. Aí ó. Meu Deus, com a espada fica mais engraçado. Aí tem o Ginder. O Ginder é praticamente o mais engraçado aqui, porque se eu puxar ele, olha o que acontece. Você pode perceber que o Scout está praticamente aos poucos ficando um pouco mais baixo. Aí tipo ele tá assim. Aí você fala, ah menino, ele faz isso? Não, na verdade se eu apertar espaço, olha o que acontece. Ele fica maluco. Cada linha é praticamente um movimento do Scout. Aí praticamente o Ginder, ele praticamente deixa as linhas um pouco mais aleatórias do que as outras. Agora chegamos na parte mais divertida. O melhor editor de todos. O gráfico editor.
gráfico editor é aqui mesmo onde a gente vai animar. Por exemplo, deixa. Se eu seleciono o Scout, olha só que voltou. As linhas verdes, as linhas azuis, as amarelas e as vermelhas. Se eu clicar no Scout, você pode ver que está aqui tudo. Agora, se eu apertar tecla M, aparece isso. Aí se pergunta, que diachos é isso? Isso aqui, meus amigos, é uma keyframe. Tipo um marcador para falar para o SculptFilmmaker quanto tempo ele tem que... Tipo, quando é que a pose vai ser apertada. Por exemplo, se eu vir aqui, nessa parte aqui, e por exemplo, mover isso aqui, o braço dele para cima, você pode ver que apareceu uma outra keyframe. O SculptFilmmaker praticamente quer keyframes automáticas. Aí falando de keyframe, se eu apertar espaço, olha o que acontece. O braço do Scout se move. Olha. O braço se move. Aí se eu for aqui um pouco avançar e tipo passar, baixar o braço dele, olha. Tanã, ele sobe e desce. Isso. E aqui, senhoras e senhores, onde a gente vai fazer as animações. Tem uma regra importante nas keyframes. Deixa eu fazer uma keyframe aqui, porque eu acidentalmente apaguei a outra, não é pra apagar. Enfim, tem uma regra das keyframes. É o seguinte: quando uma keyframe está perto da outra, olha, o movimento fica mais rápido. Quando uma keyframe está longe da outra, olha, o movimento fica mais devagar. Então lembre-se dessa regra. Quanto mais perto, mais rápido, quanto mais longe, mais devagar. Entendeu? Agora deixa eu falar os tipos de keyframes que temos aqui. Nós temos o linear. O linear praticamente é como se fosse movimentação de robô. Como se fosse o braço aqui do Scout, ó. Como vocês podem ver, ele praticamente move na mesma frequência. Sem aumentar a velocidade, sem dobras, sem nada. Aqui, ó. Movendo o Scout, você pode ver que praticamente apareceu essas bolinhas verdes. Então, essas bolinhas verdes significa... Também deixa eu colocar aqui no teco de selecionar, só para vocês verem aqui. E também desse aqui que é o selecionado, não tem como mover, só para você ver aqui as bolinhas verdes. Essas bolinhas verdes aqui representam onde o Scout está passando durante cada frame. Aqui, ó. Viu? Se eu voltar, aí ele literalmente... Aí o osso dele fica onde está esses ossos. Infelizmente não tem isso para rotação, só tem isso só para movimentação. Aí se eu apertar aqui a primeira keyframe, segurar Shift, apertar a segunda keyframe, tá? Dá pra ver que eu estou selecionando as duas. O flat é praticamente o seguinte: lembra daquela aula de física que praticamente seu professor falou: ah, um veículo está acelerando uma certa parte, ele desacelera numa certa parte também. Sim, por incrível que pareça, animador precisa de física. Para você ser um animador, você precisa de física, você precisa estudar física. Quer ver? Chocante, não? Aí tipo, quando eu seleciono dois, olha só. Você pode praticamente que ele acelerou um pouco e diminuiu. É isso que ele faz. O terceiro é praticamente esse aqui, o Spiral Tactics. Se eu apertar 3, você pode ver que as keyframes estão diferentes. Se eu apertar, ó, você pode ver que praticamente ficou um pouco mais fluido. E a melhor parte, se eu vir aqui no... Por exemplo, se eu fazer uma curva aqui, olha, se eu fazer uma curva, se liga só. Só deixa eu selecionar todos aqui, 3, e olha. Viu só? Na curva ele simplesmente, ó, faz isso. Ele não desacelera, ele não acelera, não, você faz a curva, olha, fica suave. Agora nós temos isso aqui, nós temos o Stepped. Stepped é, se eu clicar aqui em Stepped e apertar play, o mouse, cadê o mouse não, apertar o espaço, ele simplesmente se teleporta, não tem animação, ele simplesmente não tem nenhuma animação. Quando ele chega numa keyframe, ele literalmente instantaneamente já pula direto para outra keyframe. Tá, aí você pode estar se perguntando, mas menino, o que são as outras keyframes?
Eu não sei, eu vou falar a verdade, eu nunca usei. Agora nós vamos falar dos controles. Nós temos o mouse, nós temos o select, nós podemos selecionar, clicar. Aí nós temos o mover. Como assim mover? Posso simplesmente vir aqui e mover aqui frame. Eu posso mover ou para baixo ou para cima. Não é só mover para a esquerda e direita. Eu posso ou mover ou para baixo ou para cima. Assim ele configura. Assim ele literalmente mexe na keyframe. Olha, posso mover. Aí, por exemplo, vamos imaginar, eu quero mover uma keyframe específica, mas, por exemplo, quero mover o eixo X aqui, a seta X. Aí aqui você pode ver que praticamente tem posição e rotação. Eu quero mexer na posição do X. E aqui, se eu seleciono, tipo, a seta aqui do X, e clico aqui de novo, ou você pode fazer isso, ou você pode simplesmente segurar com, sabe o teclado de rotacionar? Então, você pode apertar nele, você pode apertar o teclado de rotacionar e ó, você pode mover. Vai movendo? Olha. Eu posso mover ou para cá, ou para cá, ou para cá, enfim. A perna é praticamente o seguinte. Ela pode mover ou para a esquerda e direita, ou para cima e para baixo. Aí nós temos aqui o Scale. Que esse aqui eu vou precisar de mais algumas keyframes. Fazendo isso. Se eu selecionar todas essas keyframes e apertar esse aqui, e meu mouse vai ficar assim. Agora, se eu selecionar uma certa parte e segurar com o mouse e desculpa, WhatsApp. Aí se eu segurar aqui, se eu selecionar aqui, frame aqui no meio, pode ser qualquer um, não importa. Aí eu gosto aqui de selecionar o meio. Segurar o mouse e puxar para a esquerda. Olha, se eu puxar para a esquerda ou direita, você pode praticamente ver que as keyframes se juntam ou elas se separam. Sim, você pode literalmente controlar o tempo das keyframes. Por exemplo, eu recomendo você usar isso aqui, selecionar no meio, porque se você selecionar tipo aqui, olha, fica todo quebrado. Você move a keyframe em vez de mover entre elas. Aí nós temos o zoom. Aí você vai falar, menino, mas o zoom a gente já sabe, é simplesmente o teclado rotacional no mouse. Não é exatamente esse zoom que eu tô falando. Eu tô falando, tipo, lembra quando eu peguei o teclado daqui da palma e levei pra cima e pra baixo? Então, aí ó, se você segurar e mover pra esquerda ou direita, você pode ir pra frente ou pode, tipo, fazer um zoom assim. E isso aqui vai ser útil para simplesmente mover com as keyframes, pode falar.